Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queridos, por bondade, abram vossas Bíblias. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo 1 em diante. Quero tributar a Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Foi a bondade e a misericórdia de Deus que me fez chegar até aqui, que nos fez chegar até aqui. Sem a bondade e a misericórdia do Eterno, não haveria condições alguma de estarmos aqui. Após a leitura eu faço as minhas considerações, amados. Assim nos diz a palavra, assim nos diz a verdade. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência. Trabalha pelo nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quantos podem dizer amém? Pode tomar assento, queridos, se acomodar por bondade. Amados, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Adão Silva, sua muito digníssima esposa, irmã Juscelia, sua família, pastor. Seja Deus louvado por sua vida e o seu ministério tão coeso. Louvar a Deus também pela vida do pastor Fábio, sua família, sua esposa, pastor. Aos demais pastores que estão no recinto, na casa do Senhor, seja Deus louvado. Louvar a Deus pela vida do pastor setorial da igreja onde congrego, Espinheiros 2, pastor Edivaldo, pastor Rob, aos irmãos jovens que estão nos acompanhando, é uma honra, seja Deus louvado. Minha esposa, irmã Andresa, meus filhos, deve estar na salinha, estão ali, Tiaguinho, Lara, pentecostais, irmãos. Queridos, externar a Deus louvores pela vida da liderança deste trabalho, dos jovens da UMAD Sede, Davidson, Bruno, Micaías, suas esposas. Seja Deus louvado por vossas vidas e que o Senhor continue derramando graça sobre a vida de cada um de vocês, que haja do céu uma recompensa. Irmãos, falar que estamos nervosos é chover no molhado. O irmão sabe da responsabilidade que é, mas glorifico a Deus, porque eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Leitura que acabamos de fazer, bastante conhecida de toda a igreja, contexto histórico
da cidade de Éfeso, cidade com aproximadamente 400 mil habitantes, cidade portuária, cidade riquíssima, cidade onde tinha também, no mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Diana. Havia cultos de prostituição em adoração àquela deusa. Aquela cidade era uma cidade que crescia, uma cidade rica, próspera no sentido de riqueza. Mas o céu olhou para aquela cidade, porque havia também uma grande idolatria naquele ambiente. Homens que adoravam a imagens, esculturas e a tantos deuses. Um sincretismo religioso. A Bíblia diz que Paulo chega à cidade de Éfeso e ele encontra alguns homens que haviam se convertido ao Evangelho de João, ao Evangelho de Jesus, sendo batizado nas águas por João, mas não conheciam o batismo no Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo começa a pregar naquela cidade, e há um grande avivamento naquele lugar. E que avivamento houve naquela cidade, a ponto que aqueles que horas antes estavam adorando a Diana, Artemis na época também conhecida, com livros caríssimos de feitiçaria, vão em praça pública, faz uma gigantesca fogueira, e pelo poder da palavra de Deus que havia entrado em vossos corações, eles começam a lançar os livros. A Bíblia diz que eram livros caríssimos, a quantidade era uma quantidade gigantesca de dinheiro nos dias atuais. A Bíblia diz que aqueles homens vão e não apenas jogam os seus livros, mas também começam a contar os seus pecados e a testemunhar o que Deus estava fazendo dentro deles. Eles começam a se arrepender dos seus maus caminhos. O Evangelho começa a crescer de uma forma estrondosa. Há um grande temor de Deus que cai sobre a cidade de Éfeso. O céu abala aquela cidade a ponto de homens e mulheres com uma dureza de coração se converterem pelo quebrantamento de alma e espírito e acreditar na pregação da palavra que está saindo da boca de Paulo. Paulo aproximadamente durante 3 anos está pastoreando aquela cidade. A Bíblia também diz que antes da saída de Paulo, Paulo prepara alguém para ocupar o seu posto, para pastorear aquela congregação gigantesca. E ele manda o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. Timóteo dá continuidade à obra do Senhor naquela cidade. Éfeso é uma cidade privilegiada, porque agora ela foi pastoreada por Paulo, o leão dos apóstolos. Agora pelo filho na fé Timóteo, extremamente preparado, doutrinado. E agora também pelo próprio apóstolo João. Que congregação! A Bíblia diz que eles resistem às doutrinas externas que está vindo, combatendo ao evangelho genuíno. Eles não são levados por ventos de doutrinas, eles são extremamente preparados. Não há falha de caráter naquela congregação.
eles resistem aos maus. Eu imagino que no culto de doutrina, eles não faltavam, era o culto onde mais tinha crente. Permita-me imaginar. Por quê? Porque eles amavam a palavra. Eles tinham sede de conhecer a palavra. Porque o primeiro amor estava dentro deles. E eles não se contentavam em um culto sim e outro não. Um culto na semana e o resto da semana não vai. No culto de domingo eu vou, no resto da semana eu vou correr atrás dos meus afazeres. Eles priorizavam a palavra de Deus. Não tinha desculpa, porque quem tem muita desculpa só sabe dar desculpa e não consegue fazer mais nada. A Bíblia diz que João é arrancado de dentro daquela cidade da congregação de Éfeso. Agora ele é lançado na ilha de Patmos, uma espécie de colônia penal. Domiciano, ele é considerado o segundo Nero da história, pela truculência, pela insanidade em perseguir e fazer as maldades que faziam com o povo de Deus, com os cristãos. Ele tinha sede de morte. Na história, Domiciano também é o único que está exigindo ser adorado ainda vivo, o único imperador. Havia também adoração aos imperadores que haviam morrido, mas ele exige adoração agora ainda em vida. Só que a igreja, ela não tinha sincretismo religioso. A igreja adorava ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que morreu na cruz, que carregou o patíbulo e no terceiro dia ressuscitou, ao único Jesus. A igreja de Éfeso adorava e não aceitava adorar a outro Senhor, a outro Deus. Por resistir, João é levado para a ilha de Patmos. No momento de terrível solidão, penso que João tinha saudade dos cultos de doutrina. Penso que João tinha saudade de doutrinar a igreja de Éfeso, porque está no coração de um pastor de ovelha. Ele ama doutrinar a sua igreja através da palavra de Deus. E naquele momento João recebe uma visita. Só que a Bíblia nos conta nos evangelhos que quando se cumpre o que Jesus havia dito a respeito de si próprio, que o pastor seria ferido e as ovelhas dispersas, teve um que permaneceu ao pé da cruz. Enquanto uns fugiram com medo, João permaneceu. Enquanto Judas traiu a Jesus, João disse: eu vou até a cruz com ele. Enquanto Pedro negou a Jesus, João disse: eu vou permanecer aqui ao pé da cruz, porque eu não estou envolvido com o teu evangelho, Jesus. Eu não tenho um envolvimento apenas com o teu evangelho. O teu evangelho está dentro de mim. Eu estou comprometido com a causa, Jesus. Porque os que estavam envolvidos bateu medo, fugiram. O que estava envolvido deixou o diabo entrar e negou. O que estava envolvido pensou que poderia morrer em dizer eu não conheço, e disse eu não conheço. E negou.
Mas João disse: eu vou permanecer até o fim, ao pé da cruz. Porque eu não estou envolvido, eu estou comprometido com a tua causa. E nesta noite eu venho pregar para uma igreja que não está envolvida com a causa, mas está comprometida. Porque no dia que a tristeza bater e a perseguição bater, para aqueles que estão envolvidos, eles fogem, eles negam. Mas aquele que está comprometido, ele diz: o sangue pode bater na canela, mas eu não arredo o pé, eu permaneço. Aí Jesus diz: já que tu estás comprometido, João, e como não há possibilidade de ninguém chegar até ti, porque as portas estão fechadas, eu abro o céu e eu te visito, João, porque eu visito aqueles que estão comprometidos com a minha causa. João diz: no dia do Senhor, todos unânimes têm o pensamento que era num dia de domingo, foi o dia da ressurreição de Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, e eu ouvi uma voz como um barulho de muitas águas. E quando me virei para ver quem falava comigo, eu vi um semelhante ao Filho do Homem que andava no meio dos castiçais. E na sua destra estava 7 estrelas. Quando eu olhei, o seu cabelo era como a branca lã, como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Estava com uma veste comprida até os pés. Havia um cinto de ouro cingido no peito. Os seus pés eram como latão reluzente, mas o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia em sua força. Caí-me como morto. Ele veio com a sua destra, tocou-me e disse: João, não temas, sou eu, João, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Estive morto, mas estou vivo, vivo estou até a consumação dos séculos. Para todo sempre eu estou vivo, João. João não tinha reconhecido que era aquele mesmo Jesus, que ele havia deitado a sua cabeça declinado sobre o seu peito. Porque quando Jesus ressuscita em um corpo glorificado, durante 40 dias ele também aparece para os seus discípulos. Mas naquele momento ele estava em 100% da sua glória, na plenitude da sua glória e do seu poder. Como reconhecê-lo? Mas da sua boca saía uma espada de 2 gumes. E o Senhor diz: João, escreve em um livro o que estás vendo e o que verás, o que há de vir. Escreve, João. O mistério dos 7 castiçais e das 7 estrelas está no capítulo 1, verso 20. Explicando que as 7 estrelas são os 7 pastores das 7 igrejas. Os 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia Menor. Aí o Senhor começa a falar sobre a igreja de Éfeso, a qual João havia pastoreado. Penso que João tomou um susto quando ouviu os detalhes. Quando o Senhor começou a tratar a respeito das qualidades da igreja, João falou: é isso mesmo, Senhor, eles são assim. E a Bíblia diz que o Senhor fala para João: escreve, João, que eles não se cansavam de trabalhar. É verdade.
Eles tinham resistência, era um povo resiliente. Era perseguida por amor a mim e não abria mão de seguir a mim, de me servir. Aborrecia as obras dos nicolaítas, segundo Clemente de Alexandria, importante escritor cristão da época de 150 a 215 depois de Cristo. Os nicolaítas eram uma seita que tinham comportamentos imorais, desregrados, pervertidos, que tentavam corromper a igreja de Éfeso, mas a igreja era resistente às falsas doutrinas. Os falsos apóstolos que apareciam dizendo: eu andei com Jesus, eu sou apóstolo. A igreja colocava-os à prova, viam que era mentiroso e dizia: tu não é apóstolo. Tu pode dizer que é, mas as tuas qualidades ou a falta dela mostra que tu não é apóstolo. Porque é bem verdade que quem é não precisa dizer que é. Aleluia! Quem carrega não precisa dizer que carrega. Porque a presença revela quem é. A presença revela quem tem. Só que o Senhor agora diz: tem um porém contra eles, João. Que eles abandonaram o primeiro amor. O detalhe de abandonar o primeiro amor é que era uma igreja que não perdeu o primeiro amor. Porque perder é uma coisa, deixar é outra. Eles deixaram o primeiro amor. Não foi algo acidental, perdi acidentalmente, não. Foi negligente. Foi uma igreja que foi abandonando o primeiro amor. Foi intencional. Em outra tradução traz que eles desprezaram o primeiro amor. Dá o sentido também de divórcio. Só que o detalhe é que a liturgia continuava intacta. As doutrinas, eles não falhavam nelas. E qual é o problema? É que eles entraram no automático. E foram dizendo: eu já sei, eu já conheço, sei como faço, sei quando começa, sei quando termina. E infelizmente começou a ser gerado um mecanismo no meio deles. E o problema da falta do primeiro amor é que consequentemente as obras deixam de existir. Ou quando se faz não tem o mesmo sentido que deveria ter. Sabe quando você carregava o primeiro amor? Sabe quando você se converteu? Consegue lembrar nesta noite? O Espírito de Deus me disse: meu filho, diga aos meus, porque haverá lá alguns que eu vou precisar chacoalhar e dizer: eu estou te esperando no lugar onde você deixou. Você desprezou o primeiro amor. Você sentia a presença do Espírito. E conforme o tempo foi passando, foi entrando no mecanismo e você foi colocando na mente porque havia sido soprado algo. Você já não é mais menino. Você tem tempo de crente. Você não precisa de tanta emoção, se envolver tanto.
E realmente não precisa se envolver, mas quem é comprometido não consegue deixar de, quando está no ambiente, levantar a mão, adorar. Começaram a se afastar dos pilares da fé, deixar de viver a dependência de Deus. Consegue dizer, é o meu trabalho que sustenta a minha casa. Consegue dizer, eu tenho os recursos que eu preciso para manter. Só que você só está de pé porque o céu está dizendo, eu estou te guardando, tu estás na palma da minha mão, tu vives na minha dependência. Se eu soprar, acaba tudo. Se você perder tudo e não perder a mim, você tem tudo. Mas se você perder o amor, você vai perder tudo. Você me procurava e eu me apresentava a ti. Agora são tantos afazeres, tanta responsabilidade, e você diz, eu estou tão envolvido com a obra que eu não tenho mais tempo. Pois é, o grande problema nosso é quando a gente se envolve tanto com a obra que deixamos de nos relacionar e de nos comprometer com Deus da obra. E começa a uma troca de valores. Começa também alguns a ter vergonha de carregar a palavra de Deus. Nada contra tablet, irmão. Nada contra celular, iPhone, são recursos que podemos utilizar em prol do reino. Mas nada se compara a este livro. E o céu está dizendo, volte a carregar a minha palavra. Mas não a carregue apenas na mão, carregue na cabeça, carregue dentro do seu peito. Por quê? Porque se você esconder a minha palavra dentro de você, você vai parar de negligenciar e vai parar de pecar e entristecer o meu espírito. Aí o Senhor diz, lembra-te de onde caíste. Não foi onde, foi de onde. Foi de uma posição, foi de uma dimensão. Lembrar onde é olhar para trás, lembrar de onde é olhar para cima. Lembra do Adão? Ele perdeu o primeiro amor quando ele desprezou ouvir a voz de Deus e dar ouvido à voz externa. E naquele momento que ele executou o pecado, ele perdeu a presença. E Deus fechou o jardim. Mas o detalhe é que o que ele perdeu não foi apenas o ambiente, foi o relacionamento. Se você perder ambiente, ainda vai, mas perder relacionamento não dá. E o céu está dizendo, você caiu de nível espiritual. E sabe qual é o problema? É que você quer voltar, mas voltar por sentimento, e pelo sentimento ninguém volta. Por quê? Porque esta igreja não é movida por sentimento, mas por princípios bíblicos doutrinários. Você não é conduzido pelo seu sentimento, você é conduzido pela verdade da palavra de Deus, pelo Espírito da verdade, que imprimiu no seu peito, na sua alma, esta verdade. Volte às primeiras obras. Como? Volte sem sentir.
Porque na medida que você voltar sem sentir, você vai voltar a sentir o que sentia antes. Porque o Espírito está dizendo: venha fraco mesmo, eu te ergo de novo. Vem se arrastando mesmo, eu estou aqui, eu não te desprezo. Vem do jeito que está, porque eu não te acuso, mas eu estou trazendo a tua existência, a tua alma. Eu te conheço e tu não estás no nível que me agrada. E eu não estou falando de cargo, eu estou falando de posição espiritual, de passar e alguém dizer: pode não ter nada, mas não falta nada porque tem a presença. O ambiente onde o céu te colocou não será a causa da tua queda. Eu estava sentado e o Senhor me disse para dizer a um jovem: o ambiente onde o céu colocou você não será a causa da sua queda. Porque a faculdade foi a porta que o céu abriu, mas você não cairá lá. Deus está dizendo: eu te dou escape, agora foge. Entra no escape que eu te dou e sai. Porque este ambiente não será o ambiente da tua queda, mas será o ambiente onde eu glorificarei o meu nome na tua vida. Alguém já te disse: mas já caiu fulano, já caiu ciclano, já caiu beltrano. Você é diferente. Carrega o meu espírito e eu te alerto: não irás cair. Olha para mim, entra no meu escape. Assim te diz o Senhor. Darabagasteia mantourabás. Consegue lembrar das experiências que já teve com o céu? Consegue lembrar quando o céu te visitava? Era de madrugada mesmo, tinha um horário separado. E o detalhe é que o Senhor te acordava. E por que parou? Porque o Senhor continuou te acordando e você continuou deitado. Virava e dizia: preciso dormir, porque tenho que me acordar cedo amanhã. Tem dificuldade de se alegrar e de chorar na presença de Deus. Eu não tenho nada contra dorama, mas chora que se acabe um dorama. Mas na presença do Eterno não consegue adorar e deixar a lágrima escorrer no rosto. Pode assistir dorama, minha filha, mas não deixa de adorar, porque aqui não é ambiente de assistir, aqui é ambiente de adoração. Então abre a tua boca, volta a adorar, volta a se alegrar. Meu Deus. Meu Deus, eu vou terminar, irmãos. Darabagasteia manto como nascer. As suas conversas eram conversas que alegravam o Espírito de Deus. E hoje o Espírito não pode participar das conversas que você está. E entrou num detalhe do nada a ver, é apenas uma brincadeira. Não é brincadeira. Não agrada ao Espírito e você sabe.
Volte a estar restrito a Deus, a se relacionar com Deus. E por medo de perder amizades, você está perdendo a presença, o contato. Volta a ter o contato genuíno com Cristo. Perde a amizade, mas não perde a amizade do Espírito. Porque Deus não une amizades, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, se tem pessoas que não estão alinhado com o propósito de Deus para a tua vida, tu está querendo segurar e dizer: fica aqui, relacionamento que está passando do limite, e você sabe que Deus está dizendo: basta, e você, mas ele vai mudar, continua aqui, ele vai mudar, e o céu está dizendo: não, foi eu que preparei para a tua vida. Prova. Me diz como é o teu relacionamento quando ninguém está próximo. Jesus, tem misericórdia de mim. E o céu está dizendo para a tua vida: eu tenho presença, eu tenho um presente, eu que te preservo. Não perde as primícias que eu coloquei na tua vida, meu Deus do céu. Guarda, esconde, não és para qualquer um. Deus já preparou alguém que vai cuidar de ti, que vai te preservar, e se necessário dar a vida, como a Bíblia recomenda. Aí o Senhor continua dizendo: arrepende-te, arrepende-te. No grego é metanoia, mudança de mente, mudança de direção, meu Deus, mudança de caráter. Na medida que vai perdendo o amor, vai perdendo também o caráter de Cristo, que foi impresso na tua vida, através do poder da palavra, pela operação do Espírito Santo de Deus. E o Senhor está dizendo: arrepende-te, porque eu sou perdoador. Arrepende-te. A Bíblia diz que quando Pedro negou, ele chorou amargamente, e houve um arrependimento e um quebrantamento de espírito. O detalhe é que nunca mais ele voltou a negar a Jesus. E quando foi morto, diz a história que ele se negou a morrer de crucificado como o seu Senhor, e disse: me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ele nunca mais voltou às causas que entristeciam o Espírito de Deus. Se arrepender não é temer as consequências do pecado, porque isso é remorso. Sente remorso depois que peca, por causa da consequência que sabe, Gálatas. Aquilo que o homem plantar certamente colherá. De Deus ninguém escarnece, mas arrependimento não é chorar de tristeza pela consequência, mas pelo ato que cometeu e o que gerou no coração de Deus, à medida que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Está na hora de você voltar ao primeiro amor. Está na hora de você gritar: Senhor, eu me arrependo. Me arrependo, Senhor, eu me arrependo.
faz de novo, Senhor, na minha vida, porque eu me arrependo de quem sou, do que fiz, e não quero permanecer. Eu quero voltar a te sentir de novo. Eu quero voltar a me alegrar outra vez. Eu quero voltar a sentir a tua presença como eu sentia no início. Eu quero voltar a falar em línguas como meu Deus. Batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. Aí a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Faz quanto tempo que tu não fala em língua? Estou fraco porque não ora em espírito, porque não ora falando em mistério com Deus. A receita está aqui, irmão. O problema é que às vezes a gente tem preguiça de ler, mas a receita está aqui. Edifica a tua alma, minha filha. Edifica a tua alma, meu filho. Fala em línguas estranhas. Tu tens o revestimento de poder. Então, em nome de Jesus, fala. Se foi batizado com o Espírito Santo, nunca mais falou em línguas. Que batismo é esse, minha filha? Foi batizada, foi para falar em línguas, foi para se alegrar e falar em mistério com Deus. Não tem vergonha de falar palavras top, mas tem vergonha de falar em línguas estranhas. Eu respeito, mas eu não entendo. Volta em nome de Jesus falar em línguas estranhas. Irmão, eu preciso sentir. Não tem nada de sentir para falar em mistério, para falar em línguas estranhas. Você precisa se arrepender e dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar, e eu quero também edificar a minha alma. Eu preciso edificar a minha alma. Então, em nome de Jesus, destrava e volta a falar em línguas estranhas. Em nome de Jesus, sai desse estado de homeostase. Saiu do fervor do Espírito, foi se esfriando, a temperatura foi caindo, e você estava lá apático, sem perceber. E o detalhe é que você está esfriando, correndo o risco de perder a salvação, e você não consegue compreender que você precisa voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar a se alegrar no Espírito, voltar a adorar como antes, voltar a priorizar a palavra de Deus de novo. Partindo para finalizar, a Bíblia diz que Jesus disse: se não se arrepender, removerei o castiçal. Sabe qual é o detalhe? É que remover é remover a presença de Deus. O castiçal serve para iluminar. O detalhe é que não vai fazer diferença nenhuma entre as trevas. A igreja de Éfeso, se não se arrepende e o castiçal é tirado a presença. Alguém ia correr precisando de uma palavra de Deus e não iria haver. Por quê? Porque só estava a instituição, mas a espiritualidade havia se acabado. O fogo do Espírito já não estava mais lá. O que iluminava não era a capacidade da igreja de Éfeso, mas era a presença. E o que o Senhor estava dizendo: não é tua capacidade, Éfeso, mas é a minha presença que te faz ser resistente. É a minha presença que te faz estar de pé. Arrepende-te, e a minha presença não será retirada da tua vida. Meu Deus, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. O que Adão perdeu, Deus reservou no céu de glória naquele dia para mim e para você.
Ao que vencer, ao que perseverar até o fim, irá comer do fruto da vida, porque venceu, e eu sou fiel para cumprir o que prometi. Se a minha igreja permanecer em mim, chegará aquele dia glorioso que eu irei servi-los. Ao que vencer é aquele que não quebra princípio, porque quem quebra princípio é quebrado pelo mesmo. Mas aquele que preserva princípio recebe honra do céu. E o céu está dizendo: há um banquete preparado para a minha igreja, há um banquete preparado para os membros desta igreja, há um banquete reservado para você. Se você não quebrar os meus princípios, você será honrado na minha mesa. Fiquemos de pé conforme a ordem do nosso pastor.